Olá, hoje eu vim aqui trazer mais uma obra de Michel Foucault, certo? Hoje eu vim trazer aqui esse livro, A História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber, ok? E especificamente o primeiro capítulo, Nós, os Vitorianos, ok? Então, nesse capítulo, o Foucault, ele vai tratar, certo? De um momento na história aqui onde houve uma transição entre um tipo de sexualidade como a forma como nós vivemos a sexualidade mudou nesse período, né, mais ou menos até o início do século XVII, né, o Foucault ele vai dizer que havia, até o início do século XVII, havia uma certa liberdade em relação à sexualidade, uma certa franqueza, né? As pessoas, as práticas, né, os discursos, as palavras, elas não tinham tanto uma vigilância moral sobre elas, né? As palavras eram faladas assim de forma mais liberta, sem muitas reticências, né? Eram frouxos, Foucault vai dizer, os códigos de grosseria, os códigos de obscenidades, comparados com comparado com o século XIX, por exemplo, né? Os corpos eram visíveis, né? Os corpos pavoneavam, não havia tanto incômodo com a sexualidade, nem havia, assim, não se tinha tanto escândalos, né? Não tinha uma repressão moral tão forte até o início do século XVII. Quando inicia a era vitoriana, né, um regime vitoriano, ele vai se implantar na sexualidade, e vai trazer uma sexualidade que Foucault vai chamar de uma sexualidade hipócrita, certo? Vai haver, assim, com o advento da burguesia, né, vai haver um regime moral imposto à sexualidade, certo? A sexualidade nesse momento ela vai deixar de ser algo tão liberto para se tornar algo mais como é que se diz? Moralmente restrito. A sexualidade nesse momento, a partir do início do século XVII, ela é legítima apenas para o casal procriador. A família conjugal, né, o local da sexualidade legítima vai para a cama do casal, né, que é capaz de se procriar, né? Então, o quarto do casal vai ser o local onde vai impor um modelo de sexualidade, né? Vai impor uma norma, né? É o único local que é o casal procriador, o local legítimo de exercer a sexualidade. O que é considerado estéril, o que não é capaz de se reproduzir, certo? Ele vai sofrer sanções, né? Ele vai ser considerado anormal, certo? E vai pagar por isso, né? A sexualidade das crianças, ela é renegada, ela é, digamos assim, a criança nesse momento, ela não tem sexo, certo? Toda vez que se mostra o sexo, é tapado os ouvidos, os olhos das crianças, certo? Para que ela não venha saber, nem manifestar, nem saber nada sobre o sexo. Né? E assim, as sexualidades que são consideradas legítimas, que não estão restritas ao quarto do casal, ela é condenada ao silêncio, ela é condenada à negação da existência. As sexualidades legítimas, algumas, ainda são aceitas, né, nos prostíbulos, né, locais onde tem a prostituta e o cliente. Né? Então, isso surgiu com a era vitoriana, certo? Com o advento da burguesia, mais ou menos no início do século XVII, porque antes não havia uma repressão moral tão grande, certo? Em relação ao sexo, à sexualidade. Então, o Foucault ele vai dizer, né, que essa repressão sobre o sexo, sobre a sexualidade, essa repressão intensamente exercida sobre a sexualidade, ela vai se fortificar exatamente
com o desenvolvimento, o início do desenvolvimento do capitalismo, né, e da ordem burguesa. E aí o Foucault ele vai dizer que uma explicação, né, se esboça. A explicação é que no momento em que é necessário a força de trabalho, né, é necessária a energia humana para a força de trabalho, essa energia não poderia ser dissipada para prazeres. O máximo que poderia aceitar é que essa energia fosse canalizada para a reprodução, né, e não fosse desviada para os prazeres, ok? Mas o Foucault vai dizer que já faz algum tempo, né, muitos e muitos anos, né, que não, o sexo não existe essa repressão como existia antes sobre a sexualidade, como aconteceu no início do capitalismo, certo? A sexualidade, ela vai ganhando outros ares, né? Agora, nesse momento, falamos muito de sexo, certo? Com a finalidade de ser subversivo, de subverter uma ordem, certo? Há agora, nesse momento, uma revelação de uma verdade sobre o sexo, junto com a promessa de um novo futuro, uma nova forma de ver o mundo, né, da sexualidade, denunciando as hipocrisias, ok? Há uma necessidade, né, de ser subversivo, é uma nova característica, ok? Com essa intenção de subverter a ordem do mundo, né, que rege o mundo, e mudar o futuro. Mas aí o Foucault, ele vem aqui trazendo algumas indagações. Ele vai dizer assim que existe uma mecânica de poder, certo? Que está em jogo dentro da sociedade. E ele vai perguntar, será que essa mecânica de poder que existe atualmente em nossas sociedades, ela seria mesmo repressiva? Será que essa disciplinarização do sexo ela não continua com outras formas? Ele pergunta: será que a interdição, a censura e a negação são mesmo as formas pelas quais se exerce, certo, um poder sobre a nossa sexualidade? Ele pergunta, certo? Ele pergunta se o discurso crítico que agora se dirige à sexualidade, certo? Vem mesmo cruzar com uma mecânica do poder, né, com o poder que já vem exercendo sobre nossos comportamentos, né? Será que ele vem mesmo contestar, certo? E barrar a via desse poder? Ou será que essa forma como nós encaramos a sexualidade não faz parte de uma mesma rede, com uma mecânica de poder um pouco diferenciada? Certo? Será que não faz parte de uma mesma rede histórica, né, que dessa vez disfarça, certo? Chamando de repressão, certo? E aí ele pergunta, existe mesmo uma ruptura, certo, histórica entre a idade da repressão, certo? E aí nesse momento agora uma análise crítica da repressão, será que realmente existe essa ruptura? Então Foucault ele vai fazer essas indagações. Foucault ele diz, né, que a sexualidade atualmente, longe de ser reprimida, né, ela, ela continua, né, continua essa disciplinarização sobre os nossos corpos, continua, sim, essa repressão sobre os nossos corpos, mas o poder, ele vai ganhando áreas, assim, digamos assim, mais discretos, né, com uma atenuação das interdições, ganhando, assim, ares mais ardilosos, né, com formas mais discretas de poder. Mas o controle sobre a nossa energia sexual, sobre a nossa sexualidade, ainda existe. Só que agora ele se beneficia de um discurso de liberdade, né, de uma necessidade de liberdade constante. Entretanto, né, essa repressão, essa esse controle da nossa sexualidade, ele tem um processo bem mais antigo, né? Tem algo bem mais antigo que está por trás, né? Então, o Foucault, que é bem mais antigo, está ligada a uma necessidade de disciplinar o nosso corpo. Então, o Foucault ele vai dizer que o ponto importante a saber, né, o que é importante
entender quais são os canais, né, através de que discursos o poder consegue controlar os prazeres cotidianos, as nossas condutas individuais, certo? Que caminhos, né, que parecem imperceptíveis, o poder controla o desejo. Como é que esse desejo é canalizado atualmente, certo? Ele vai dizer que o desejo, né, o prazer cotidiano, ele é disciplinado, que pode ser tanto pela desqualificação, pela repressão, pelo bloqueio, pela recusa, que ainda persiste na nossa sociedade atual, mas também, certo, em citar, em falar demais do sexo, certo? Em intensificar o discurso sobre o sexo. E aí o Foucault ele vai dizer que vão surgir técnicas de poder polimórficas, né, ganhando outras formas, né? E aí ele vai dizer, será que esses discursos que atualmente se tem sobre o sexo, certo? Eles levam a formular uma verdade sobre o sexo, ou são, na verdade, mentiras, né, destinadas a ocultá-lo, mas revelar assim, uma vontade de saber, né, e que essa vontade de saber, essa vontade de saber serve como um suporte, instrumento desse poder, né, o Foucault ele traz essa questão. Foucault ele vai trazer aqui a questão, certo, de que a forma como nós colocamos o sexo em discurso, né, não sofreu uma restrição. Ao contrário, o poder agora se exerce, né, excitando-se a querer saber sobre o sexo, né, uma vontade de falar sobre o sexo, né, uma vontade de saber, uma vontade de saber uma verdade sobre o sexo, né, mas não é para digamos assim, criar uma estética da existência, uma estética das nossas formas sexuais, né? É uma rigorosa seleção, né? Um saber a nos potencializar, mas ao contrário, certo? É novas formas de disciplinarização do sexo, incitando a falar sobre o sexo. E, sem dúvida, né, o Foucault vai dizer que existe toda uma ciência construída em torno da sexualidade, certo? Com a vontade de saber, né? E que é algo assim obstinada, né? Sobre exatamente botar luz sobre essa questão, ok? Bom, gente, muito obrigada por quem assistiu o meu vídeo, certo? Logo estarei gravando outros vídeos. Muito obrigada.